Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. Emmanuel intitula o seu comentário Orientação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Reflexões com Emmanuel. Esse momento rápido em que nós abrimos um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre uma busca que muitas pessoas fazem na atualidade acerca de como elas devem se posicionar sobre certos temas, sobre determinados acontecimentos. E é natural que cada vez mais a gente veja essa busca por orientação, porque nós vivemos em um mundo altamente complexo. Um mundo de muitas transformações, um mundo de muita diversidade, um mundo interconectado, um mundo de tecnologia, de avanços e de desafios em áreas sociais, políticas, religiosas, econômicas. E é natural que diante dessa miríade, dessa diversidade enorme de temas que nos assolam cotidianamente, nós busquemos orientações sobre como é que a gente deve agir, qual que deveria ser a postura correta, como é que determinada coisa deveria se comportar. E embora isso seja importante, isso tenha seu valor, nós precisamos nos lembrar que muitas vezes as orientações que nós precisamos dizem respeito a um círculo de ação, a uma esfera em que nós podemos influenciar com mais efetividade. Porque de nada vale a gente buscar conselhos sobre elementos grandiosos quando a gente ainda tem que cuidar da organizaçãozinha ali do nosso quarto, de arrumar a nossa baguncinha. Porque a vida nos confere essa orientação do que nós devemos fazer, de onde nós devemos concentrar as nossas energias mentais, a nossa disposição, a nossa capacidade de agir, através das circunstâncias que nos cercam. Porque de nada vale, por exemplo, uma pessoa começar a fazer indagações sobre grandes transformações sociais, de coisas que vão fazer bem para milhares de pessoas, que podem ajudar, se a pessoa está com a vida financeira dela em frangalhos. Se ela está com dívida, se ela não está conseguindo equacionar os seus gastos, se ela não desenvolveu hábitos de consumo adequados. Ou seja, nada de errado com ela se preocupar, é legítimo, é bom que ela queira se preocupar em fazer o bem para as outras pessoas, só que ela tem um desafio, um problema ali que quando for resolvido vai potencializar o seu impacto. Então, aonde é que ela deve buscar orientação? Como resolver aquela parte? De nada adianta, por exemplo, a gente se gastar tempo pensando, discutindo, conversando sobre conflitos entre nações, quando a gente às vezes não consegue promover o diálogo fraterno dentro da nossa própria casa, quando a gente está com desafios de convivência. Não que os problemas de conflitos entre nações não sejam importantes, são. Existem pessoas que estão mais diretamente ligadas a eles, só que, como orientação básica, deveríamos buscar como é que a gente resolve o nosso problema de diálogo com o esposo, com a esposa, com os pais, com os filhos, como é que a gente torna a nossa convivência melhor, porque resolvendo isso, nós teremos condições de avançar em campos mais vastos de atuação. De nada adianta a gente buscar solução de problemas econômicos se a gente não está cuidando da nossa saúde, se a gente não está cuidando do nosso equilíbrio mental, do nosso equilíbrio emocional. Novamente, nada de errado com a gente se preocupar com as questões econômicas, políticas, sociais, elas têm seu valor, elas têm a sua importância, mas se a gente equacionar o nosso estado físico, o nosso estado mental, emocional, nós inclusive teremos condições de contribuir de maneira mais efetiva com essas grandes demandas. E para que a gente possa entender o que significa a busca efetiva de orientações, nós devemos ter na nossa mente quais são os nossos círculos de influência. Aonde é que nós estamos, de fato, atuando com mais efetividade? Onde a nossa postura, o nosso comportamento, as nossas ações vão produzir um resultado maior.
E para a gente entender esses círculos de influência, eu vou passar aqui rapidamente por alguns deles que são importantes para a gente ter na nossa cabeça. E o primeiro é exatamente a nossa mente. O primeiro círculo que nós devemos cuidar, que é da nossa responsabilidade, é o círculo da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio. A gente está lendo coisas boas, a gente está filtrando aquilo que chega da internet. Internet é maravilhoso, gente. Eu não sou alguém que tem nada contra a internet, até através dela que nós podemos estar aqui juntos, buscando aprender um pouco mais sobre os ensinos de Jesus, compartilhando informações. A gente sempre gosta dos comentários das pessoas que deixam, as perguntas que orientam os temas das reflexões. Então, a internet é maravilhoso, só que é uma ferramenta e às vezes vem coisas que não são tão úteis, né? A gente está fazendo uma limpeza, uma organização em quem a gente segue, que tipo de coisa que a gente está vendo, né? O que a gente está trazendo para a nossa casa mental. Se o primeiro círculo que nós devemos cuidar dele é a nossa mente. O segundo círculo é o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa disposição, a nossa energia. E aqui é selecionar se a gente está vivendo, do ponto de vista da saúde física, fazendo aquilo que vai nos dar essa condição. Porque às vezes existem até problemas de comportamento, problemas emocionais, que derivam exatamente do descuido que a gente tem com a nossa parte física. Às vezes a ausência de um exercício adequado, uma alimentação que não é lá a melhor, pode ir trazendo problemas metabólicos que depois vão se converter em problemas comportamentais e às vezes podem levar a pessoa a limitações. Então o segundo ciclo é o nosso corpo físico. É aí que as nossas decisões, que as nossas escolhas, que as nossas ações vão produzir efeito. O terceiro círculo é a nossa família, aquelas pessoas que convivem mais proximamente de nós, que habitam a mesma casa, as nossas relações afetivas mais próximas. Depois nós temos um outro círculo, que é o círculo da nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa contribuição para a sociedade, o que nós estamos, de fato, levando para uma empresa, para uma repartição pública, para uma atividade na área do empreendedorismo. Então, como é que está esse círculo da gente? Aqui envolve também a parte financeira, como é que a gente está se equilibrando financeiramente. O quarto círculo poderia ser as nossas relações sociais mais amplas, aquelas pessoas que convivem esporadicamente conosco, os nossos amigos, familiares distantes, mas que de certa forma a gente também tem ali alguma influência sobre isso. E depois os outros ciclos, como eu disse, nada de errado com eles, o ciclo econômico, social mais amplo, político. Agora, é importante que nós concentremos as nossas ações no equacionamento das questões dentro dos círculos em que nós temos mais interferência, aonde a nossa maneira de agir, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas ações vão produzir um resultado efetivo. Porque se a gente agir em círculos mais externos e os círculos internos estiverem uma bagunça, estiverem complicados, a gente vai ter muita dificuldade de ser efetivo nos círculos mais amplos, porque nos faltará a base, nos faltará os elementos essenciais para que a nossa postura nesses círculos mais amplos, novamente que são importantes, elas sejam posturas construtivas, efetivas. Então, comecemos a agir, a buscar orientações, e hoje a gente vive numa época extraordinária, porque a gente pode buscar orientação sobre como que a gente contribui para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio, boas coisas na internet, orientações que a gente pode, desde que tenhamos o discernimento, desde que a gente tenha o cuidado com as fake news, mas existe muita coisa positiva que está à nossa disposição. Não é tudo ruim, longe disso. Então, assim, a gente começar a buscar, consultar um médico, mudar alguns hábitos, mudar o nosso padrão de relacionamento, porque a partir dessa base nós vamos ter um elemento seguro para que a gente possa avançar em círculos maiores que vão ser impactados pela nossa influência, pelas nossas ações, pelas nossas decisões. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, e nos diz: Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos,
conforme as nossas diretrizes. Emmanuel intitula o seu comentário Orientação. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas, de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios, e o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendes a isto. Uma bela página de Emmanuel, um lembretezinho, um leve puxãozinho de orelha para que a gente se volte para aquilo que faz parte do nosso convite que a vida nos entrega, de realizar a parte que nos cabe nesses círculos mais próximos de atuação. E o nosso desafio para hoje, terminamos a nossa reflexão com uma proposta para que nós possamos colocar em prática aquilo que o Evangelho, que o comentário de Emmanuel nos trouxeram. A proposta de hoje é a gente dar uma paradinha e pensar o seguinte: nos meus círculos de ação, os mais próximos, os meus deveres primários, como é que eu estou cuidando deles? Eu já estou cuidando bem da minha mente, do meu corpo físico, da minha família, da minha atividade profissional. Eu já estou dedicando tempo, reflexão, energia, pensamento, para que esses círculos estejam... Débora, não precisa estar perfeito. Perfeito é difícil. Mas para que eles, pelo menos, estejam adequadamente funcionando. E se não tiver, vamos começar a estabelecer um planozinho de ação e buscar orientações. Como é que eu posso melhorar a minha atuação? Como é que eu posso melhorar a minha postura dentro desses círculos em que eu estou habitando, os mais próximos, porque é a partir deles que a gente vai conseguir ampliar o nosso campo de ação, o nosso campo de interferência e de influência positiva. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!